Olá, meus alunos! Na aula de hoje nós vamos trazer o critério de regionalização adotado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, que leva em consideração que os países do nosso mundo são classificados em maior desenvolvimento, países em desenvolvimento e países menos desenvolvidos. A Organização das Nações Unidas, ONU, passou a classificar os países de acordo com seus diferentes níveis de desenvolvimento. Segundo a ONU, as regiões podem ser denominadas com maior desenvolvimento, em desenvolvimento ou menos desenvolvida. E dentre os critérios utilizados para essa classificação estão o Produto Interno Bruto, o PIB, e o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Os países com maior desenvolvimento apresentam economia forte, qualidade de vida da população e domínio econômico e tecnológico. Isso quer dizer que a sua população tem suas necessidades básicas atendidas, como educação, acesso à saúde, moradia e saneamento básico. Nesses países, a distribuição de renda não é igualitária, mas também não é desigual. Esses países também sediam grande parte das empresas transnacionais e efetuam grandes investimentos em pesquisas científicas. As regiões com maior desenvolvimento abrangem grande parte dos países da Europa, o Canadá, os Estados Unidos, a Austrália, a Nova Zelândia e o Japão. Já os países em desenvolvimento têm como principal característica a grande desigualdade social, a dependência econômica, política e tecnológica, a economia primária exportadora, a população empregada em geral no setor primário, altos índices de analfabetismo, mortalidade infantil e natalidade e baixa expectativa de vida e moradias precárias. Abrange alguns países da África, da Ásia, com exceção do Japão, da América Latina, da Micronésia, da Melanésia e da Polinésia. Em sua maioria, são países que foram colônias de metrópoles europeias responsáveis pela extração de madeira, minério e produtos agrícolas. Mesmo após conquistar sua independência, a maior parte desses países continuou com o mesmo modelo econômico, ou seja, de abastecimento do mercado internacional. Existem alguns países em desenvolvimento que dispõe de um padrão de vida entre médio e baixo e que apresenta também um maior grau de desenvolvimento. São chamados países emergentes, que apresentam crescimento econômico e social maior que os demais países em desenvolvimento. São exemplos desse tipo de países o Brasil, a China, Turquia, Indonésia, Malásia, México, Argentina, África do Sul e Índia. Eles oferecem matérias-primas e mão de obra barata e dispõem de grande mercado consumidor e de fonte de energia. Além disso, ao mesmo tempo em que continuaram a exportar matérias-primas para os países desenvolvidos, os países emergentes passaram a exportar produtos industrializados, geralmente com baixa tecnologia. Apesar da industrialização e do significativo crescimento econômico, a maior parte desses países não conseguiu solucionar problemas como o analfabetismo, a mortalidade infantil elevada, a carência de moradias e o pouco acesso ao saneamento básico. É o caso do nosso país. Nós observamos essas necessidades aqui no Brasil. Por fim, iremos falar dos países com menor desenvolvimento. São países que apresentam baixa escolaridade e elevada mortalidade infantil, com carência de moradias e com pouco acesso ao saneamento básico. Inclui alguns países da África, o Haiti, que está presente no continente americano, na América Central, e alguns países da Ásia. Esses países apresentam um grau de ocorrência dos problemas mencionados, no caso, a escolaridade baixa, elevada mortalidade infantil, e pode variar de um país para outro. Então, pessoal, na aula de hoje nós falamos sobre os critérios de regionalização por desenvolvimento econômico que é adotado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em que nós classificamos os países em desenvolvidos ou com maior desenvolvimento, países em desenvolvimento e países menos desenvolvidos. E trouxemos as características de cada um desses grupos. Na próxima aula nós iremos falar sobre um importante indicador que vai auxiliar nesse processo, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Então até a próxima aula.